Que podemos começar mais um webinar da Rede Cultura 2027, encontros de museus, esta semana dedicado ao digital como forma de conexão. Em primeiro lugar, uma boa tarde, um especial agradecimento aos oradores que hoje vão estar connosco, à Célia Kiko, à Patrícia Ramelgado, ao João Marek e ao Alexandre Matos, que vão estar a debater connosco a questão do digital nos museus. Esta é uma iniciativa que surge no âmbito da Rede Cultura 2027, uma rede constituída por os municípios que, de alguma maneira, estão a ajuizar a candidatura de Leiria à Capital Europeia da Cultura, e no seio desta rede, o grupo de museus tem vindo a reunir-se, a organizar uma série de debates que começaram neste nosso período de confinamento e que encontrou este meio digital como forma e plataforma de encontro, para analisarmos uma série de questões que podem ser pertinentes para o presente e o futuro dos museus em Portugal e dos museus em geral. Quero saudar também todos vós que estão desse lado, que estão connosco a assistir e a debater estas ideias. Esperamos poder contar com a vossa participação, como é habitual, deixando comentários, nomeadamente na parte dos debates. Eu depois, como moderadora, tentarei reunir todas essas vossas observações e colocá-las aos nossos oradores. O tema de hoje, o digital como conexão, é de extrema atualidade. O digital já fazia parte do nosso cotidiano, mas, de facto, desde há um ano para cá, com a pandemia Covid e os sucessivos confinamentos que temos vindo a conhecer, revelou, de facto, que o digital está na ordem do dia e que os museus devem também adotar uma estratégia digital, não só para fazer frente a estas surpresas que por vezes nos surgem do caminho, mas também como forma de nos conectarmos uns com os outros, conectarmos entre profissionais, conectarmos com os nossos públicos, conectar coleções, conectar informação, porque de facto está na essência dos próprios museus. E, portanto, são estas questões que nós vamos ter aqui hoje em debate. Por um lado, como é que nós teríamos conseguido atravessar este confinamento se não fosse o digital, como é que continuaríamos a conseguir disponibilizar as nossas coleções e a manter a mediação com os públicos, como é que o digital abre territórios hiperconectados ao nível da documentação e da gestão das coleções, que perfis novos exige em termos de profissionais dos museus. Se o digital reforça também o potencial de comunicação dos museus, colocando-nos nos circuitos de comunicação dos próprios públicos no seu dia-a-dia. O digital e as suas ferramentas, digamos, permitem-nos também criar estratégias novas ou novas formas de mediarmos, de mediação em contexto expositivo. E por isso vamos também aqui tentar falar um pouco sobre o modo como o digital ativa experiências interativas que permitem captar novos públicos e revigorar a visita tradicional centrada na observação, Para além de, obviamente, isto também propor novas práticas curatoriais que temos vindo a conhecer nos museus. Portanto, o digital é mais um meio para os museus alcançarem a sua missão e os seus objetivos, e é essa a questão principal que aqui hoje vamos debater. E sem mais me alongar, porque temos 4 oradores para ouvir, iria passar a palavra ao Alexandre Matos. O Alexandre Matos é doutorado em Museologia pela Universidade do Porto, é diretor do Departamento de Investigação e Formação de Sistemas do Futuro e professor afiliado do Departamento de Ciências e Técnicas de Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, editor do CIDOC, foi gestor do projeto Musa em representação do ICOM Portugal e é membro do projeto Spectrum PT, responsável em Portugal pela divulgação e atualização da norma Spectrum.
Passo então a palavra ao Alexandre Matos. Bem, Doris, muito obrigado pela apresentação. Queria agradecer, antes de mais, o convite para estar aqui, junto da Patrícia, do João e da Célia, que são pessoas que eu também estimo e que algumas já conheci e já conheço há muito tempo, algumas já tive, outras conheço do trabalho, desculpem-me, telefones sem desligar é o que dá. E agradecer, como estava a dizer, o convite para este debate. Eu não preparei nenhuma apresentação porque gostava de colocar algumas reflexões que tenho vindo a fazer no âmbito do meu trabalho nas Sistemas do Futuro, mas também do que fiz nos últimos tempos com o ICOM Portugal no projeto Musa e daquilo que vem sendo o trabalho que eu tenho desenvolvido no âmbito da documentação das coleções, no CIDOC e também nas Sistemas do Futuro, relativamente a uma reflexão do que o digital nos traz e quais são as questões que se levantam com esta perspectiva da introdução das tecnologias. Eu vejo sempre esta questão, aliás, desde sempre vejo os museus o museu em si como um elemento de mediação entre aquilo que difere o museu enquanto instituição de uma outra instituição qualquer, que são as suas coleções, relativamente aos seus públicos. E esse elemento de mediação não o vejo de uma forma tutelar, ou se quiserem muito como uma escola ou como uma instituição de ensino não formal, por assim dizer, mas vejo antes como um instrumento o museu como um elemento de mediação que possibilita ou que coloca na mão das pessoas os elementos necessários para que o público possa debater um conjunto de questões atuais ou passadas, ou atuais que venham do que está para trás e daquilo que é a nossa herança cultural, e que têm sido nos últimos tempos questões como, por exemplo, a decolonização das coleções, sei lá, algumas questões de debates de género que alguns museus também têm levantado e que são importantes e que podem ser levantadas utilizando o museu, esse grande instrumento que tem dentro de portas, que são as suas coleções. Neste triângulo, se assim quiserem, ou seja, coleções, museu e público, desde há uns anos para cá, e quando eu digo desde há uns anos para cá, estamos quase a falar nós já estamos em 2020 e, portanto, as tecnologias começaram a introduzir-se nos museus nos anos 70, tecnologias no sentido de informatização, nos anos 70 do século passado, mas se quiserem só dos anos 90, com o advento da internet e com o início de começarmos a massificar esta utilização da internet, juntou-se aqui uma coisa que muitas vezes se chama de novas tecnologias, que o termo digital também não é consensual para toda a gente, mas juntou-se esta coisa que agora toda a gente chama transformação digital ou transição digital, se assim quiserem, que acarreta um novo vértice nesta equação entre museus públicos e coleções, que é a introdução de uma tecnologia, de meios diferentes para nós podermos fazer a relação entre estes 4 pontos, se assim quiserem. Colocando esta questão da tecnologia, assim como noutros tempos outras tecnologias se introduziram nestes elementos da relação dos museus com os seus públicos, nós começamos nos museus, começamos na atividade museal a criar um conjunto de novas ferramentas que nos permitissem, ou melhor, começamos a introduzir nesta equação um conjunto de ferramentas e de recursos que nos permitissem colocar ao dispor das pessoas aquilo que a tecnologia nos vai permitindo hoje em dia. E, portanto, começamos a fazer um conjunto de projetos
isto estamos a falar nos anos 90 e inícios dos anos 2000, um conjunto de projetos que começaram, por exemplo, a publicar um conjunto de informação sobre as coleções online, ainda de forma muito atabalhoada, sem haver uma grande preocupação sobre o que é que estávamos a fazer ou de que forma é que o estávamos a fazer. E, portanto, isto trouxe, começaram a aparecer um conjunto de novos requisitos, novas funcionalidades, novas demandas que os públicos começaram a ter também. A procura de informação e a massificação na internet fez com que os museus tivessem de aumentar o ritmo de resposta que anteriormente não tinha a velocidade que tem atualmente. E, portanto, o digital, para além de ter sido completamente disruptivo, porque alterou toda a forma de trabalho nos museus, alavancou também um conjunto de transformações para as quais os museus, o setor, não é só os museus, o setor todo, não estava preparado e não se preparou. Há uma frase que eu gostei muito, que é esta questão, com esta questão da pandemia, que é o Covid-19 veio fazer aquilo que o CEO das companhias mais avançado dificilmente conseguia fazer num prazo tão curto, que era transformar a forma como nós utilizamos um conjunto de recursos que estavam já à nossa disposição, antes da pandemia, numa utilização que atualmente é massiva. E nós vimos isto, e nós experienciamos isto, por exemplo, naquilo que foi o projeto Musa, naquilo que são, por exemplo, a disponibilização de coleções online ou de participação em projetos na Europeana, em que se percebe que os museus têm uma vontade grande de participar neste tipo de conjuntos, de iniciativas, mas que, por exemplo, percebemos, por exemplo, com o projeto Musa, que havia um déficit muito grande ainda de formação na área das tecnologias, na área digital, que essa formação, portanto, que há uma procura tremenda, é só ver pelas 5.000 e tal pessoas que concorreram para fazer o MOOC do projeto Musa e as 1.000 e tal que o acabaram, que é um número elevadíssimo para qualquer MOOC que vocês queiram procurar ou encontrar, e para além disso o elevado interesse que teve também o curso de especialização, quer em Portugal, quer na Grécia, quer em Itália, relativamente às necessidades e àquilo que eram os perfis definidos no projeto Musa para colocar. E, portanto, estes desafios que o digital traz, a meu ver, eu vejo-os em duas linhas, se assim quiserem. Uma que é interna e que tem a ver com a formação das pessoas que estão nos museus atualmente e das pessoas que vão entrar para os museus, ou esperemos nós que venham entrar. Nós vimos hoje, nos últimos dias, algumas informações que todos nós já sabemos que trabalham em museus, que a população, portanto, os funcionários dos museus têm uma idade cada vez mais avançada, estão perto da reforma e não há substituição desses quadros. Aquilo que essas pessoas podiam ensinar às novas pessoas não tem nada a ver com novas tecnologias, mas tem muito a ver com elementos muito importantes para a aplicação das novas tecnologias a este setor, como é óbvio. Mas há um conjunto de formação, de ferramentas, de recursos, de investimento e definição, quer de políticas, quer de estratégias, que em Portugal tardamos a implementá-los. Ou seja, o setor dos museus não tem a ver só não é só um único elemento que é a falta de investimento crónica, essa é fundamental, penso eu que chegamos todos a essa questão muito rapidamente, mas há também uma questão de políticas, há uma questão de estratégia, há uma questão de formação e de recursos humanos e não só nesta área que é necessário colocar. Mas há também um outro fator, que são fatores externos ao museu. Portanto, até aqui estávamos a falar naquilo que é o fator interno, que tem a ver com este fator externo, tem a ver com uma pressão cada vez maior da parte dos nossos públicos
na exigência que coloca relativamente à acessibilidade ao património que os museus têm, na participação, cada vez os museus vão ser mais pressionados a colocarem um conjunto de recursos ao dispor das pessoas ou ao dispor de projetos, por exemplo, como é o caso de Europeana, que permitem depois alavancar a partir daí projetos específicos de investigação ou de comunicação de determinadas áreas, como por exemplo a Europeana Fashion, que trabalha sobre as perspectivas da moda, ou projetos interessantíssimos como foram os do centenário da Primeira Grande Guerra. Portanto, há um conjunto de projetos que os museus neste momento se sentem pressionados de fora para dentro para responder, que o facto de nós não termos esta parte das políticas, dos recursos, daquilo que é a formação necessária para os museus e para esta transformação digital, ainda não as temos claramente definidas e claramente operacionais na maior parte dos museus em Portugal. Há bons exemplos, como é óbvio, há exemplos de transformação digital já bem sucedida. Nós vemos casos de museus que sem grande estratégia conseguiram responder muito bem durante esta pandemia, mas se vocês pensarem no panorama geral, ou seja, na maior parte dos museus do país, nós vemos que há muitas dificuldades nesta matéria da transformação digital. Não é um problema só português, mas como é sabido, com o mal dos outros nós podemos bem, e portanto no caso dos museus portugueses há um caminho largo a percorrer, há um conjunto de profissionais novos que têm conhecimento, que têm capacidade para trabalhar nos museus e para trabalhar nestas áreas, mas é necessário também que os museus saibam adaptar, criar e organizar as suas equipas, incluindo também aquilo que são as componentes digitais, que não são paralelas, porque esta componente digital não é uma coisa só que vai estar online, mas também é algo que vai estar no próprio museu e, portanto, há um conjunto de questões internas e externas que este vértice, como eu estava a dizer, novo das tecnologias, que se engloba entre a relação que eu diria que é a clássica dos museus, coleções, museu como mediador e públicos, esta intromissão das tecnologias e do digital vai fazer com que, quer internamente, quer externamente, o museu tenha a ter uma atuação cada vez mais rápida, porque nós estamos, como vemos em alguns casos europeus, a perder o passo mais do que o que devíamos. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Trouxe-nos aqui uma série de questões que depois teremos a oportunidade de debater, mas que de uma forma muito sintética eu aqui resumo, colocando que na equação museus, coleções, mediadores e públicos, o digital, as novas tecnologias, a transformação digital, conforme queiramos assim denominar, foi de facto algo disruptivo que alterou por completo a forma de trabalhar nos museus. E que nos lança, sobretudo, duas frentes, uma interna e outra externa. Uma interna que sentimos nós como profissionais no nosso dia-a-dia, a necessidade e a falta de formação para fazermos face a esta necessidade de os museus adotarem uma estratégia digital, e ao nível externo, a expressão cada vez maior que temos de colocar, de facto, as coleções online, estabelecer aqui terrenos de conexão com outros museus, com outras coleções, com outras realidades. Muito obrigada por isso e, sem mais, passava à Patrícia Remalgado, que tem o doutoramento em Comunicação e Museus. Desde 2009 exerce a sua atividade enquanto consultora na área da gestão da informação, comunicação e marketing no setor cultural e criativo, e que é responsável, autora e coordenadora da plataforma pportodosmuseus.pt, uma marca registada desde 2009, uma plataforma de comunicação e informação sobre o setor cultural e as indústrias criativas,
que tem como objetivo difundir informação relevante sobre o que mais importante acontece no país, neste nível, a nível cultural e no nosso caso em particular, que aqui hoje nos traz a debate nos museus. Conseguimos, portanto, comunicar mais e melhor através destas plataformas digitais? É essa a questão que eu deixo aqui à Patrícia e que agradeço então a sua intervenção. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de começar por agradecer o convite, cumprimentar os colegas do debate e todos aqueles que nos acompanham e felicitar a organização por uma iniciativa que é absolutamente pertinente nos dias que correm e é efetivamente com muito gosto que aqui estou. Eu vou partilhar o meu ecrã. Okay. Não está a conseguir partilhar? Não. Esperem só um bocadinho. Uhum. Relembro que, se quiserem, podem ir deixando os vossos comentários, as vossas observações. Nós vamos reunindo todos esses contributos para depois para a parte do debate. Agora já consegui. Sim. Pode confirmar agora, pessoal. Sim, sim. Ora bem, os museus, tal como nós os conhecemos até um ano atrás, mudaram radicalmente. A imagem de filas à porta dos museus ou de tentativas muito afoitas de fotografar aquela obra de arte icónica como a Mona Lisa ou a Ronda da Noite em museus tão particulares, tão importantes como o Louvre ou o Rijksmuseum, deram lugar a realidades muito distintas, em que os lugares estão ausentes de visitantes e onde estes corredores realmente só passam a ser percorridos pelos funcionários, pelos colaboradores dos museus, que neste cenário, em que as portas simplesmente se fecharam em todo o mundo com grande estrondo, se viram confrontados com uma questão muito particular e determinante: como manter, de facto, esta relação com os museus, sendo que relação com os públicos, ou seja, as portas estão fechadas, temos aqui uma dificuldade inédita para todos nós com esta dimensão e foi necessário, de facto, reavaliar a forma como nós nos relacionamos com os públicos e com que estratégias é que podemos fazer. Neste contexto, e logo desde o início, deparamos com várias organizações, um pouco por todo o mundo, que se dedicaram a debruçar-se um pouco sobre estas questões. Por um lado, perceber em que medida é que os museus estavam, de facto, a conseguir reagir ou responder a este desafio hercúleo e o que se lhes foi colocado pela frente, e, por outro lado, perceber também qual era o verdadeiro impacto da situação da pandemia nos museus, no seu funcionamento e, naturalmente, na sua relação com os públicos. A este propósito, apenas para citar aqui um exemplo, a Network of European Museums Organizations, desde o início, lançou um conjunto de atividades que se revelaram extremamente importantes, nomeadamente alguns relatórios, algumas redes de colaboração de caráter informal que se traduziram na elaboração de alguns documentos, na partilha também desses mesmos documentos sobre boas práticas e momentos tão importantes, por exemplo, como o primeiro momento em que se pensou na reabertura dos museus. Estas iniciativas de partilha de informação foi extremamente importante. Para além disso, foram também muito comuns e continuam a existir inúmeros eventos online, os tão conhecidos e tão familiares webinars, que também tiveram um papel muito importante nesta lógica de partilha de informação, de como lidar com esta situação inédita para todos nós. Na mesma altura, em maio de 2020, também a Unesco lançou um primeiro relatório, Museums Around the World in the Face of COVID-19, que procurou também, de alguma forma, traçar aqui um panorama que já se vivenciava na altura e que, logo à partida, apresentou algumas notas prévias que nos ajudam, de alguma forma, a compreender, mesmo que em traços muito gerais, a realidade que já se fazia sentir na altura e que se prolonga ao longo do último ano. Ou seja, em maio de 2020, 90% dos museus já se encontravam fechados, estimava-se que 10% provavelmente não voltariam a reabrir e há também uma nota muito importante e que vai de encontro a uma ideia que me parece essencial no tema que nós estamos hoje a discutir.
apenas 5% dos museus, nomeadamente em África e em alguns territórios insulares, tiveram realmente capacidade de dar uma resposta digital às dificuldades com que se confrontaram. E isto, naturalmente, não é exclusivo, digamos, destes territórios, mas chama-nos a atenção para uma questão essencial. Quando falamos na descrição, digamos, da situação em que estamos a viver ou do estado de arte dos nossos museus no que diz respeito à situação da pandemia ou como é que eles reagem à pandemia, também aqui nós vamos encontrar diferentes reações em função da circunstância de cada um, das suas condicionantes. E esse propósito é também interessante partilhar convosco e acho que pode ser também um input útil para a nossa conversa daqui a pouco, algumas das conclusões que este relatório da Unesco apresentou, nomeadamente que a maior parte dos museus utilizou recursos já existentes, que adaptaram atividades que já existiam para o formato digital, aumentaram a sua atividade nas redes sociais, alguns também desenvolveram atividades específicas e houve também o desenvolvimento de atividades específicas de caráter mais profissional e científico, voltado justamente para os técnicos dos museus. De uma forma muito genérica, verifica-se, de acordo com este relatório, que houve um investimento maior na utilização dos recursos que já existiam. Naturalmente que as redes sociais também são bastante utilizadas, foi um recurso também muito utilizado, mas a utilização de recursos já existentes foi aquilo que prevaleceu. No caso português, é também interessante relembrar que o OPAC, o Observatório Português das Atividades Culturais, também no ano passado elaborou um relatório aplicado aos monumentos nacionais de Portugal, e que procurou, de alguma forma, refletir também como é que estes se prepararam para a abertura ao público e quais os impactos decorrentes da Covid-19 nestes mesmos equipamentos. As conclusões não são muito diferentes das que verificamos no relatório da Unesco. Verifica-se também uma aposta muito forte em serviços online, nas redes sociais, nomeadamente Facebook, Instagram e YouTube, nos ditos conteúdos digitais, em alguns serviços e atividades offline, nomeadamente a realização dos inventários, a manutenção dos espaços, etc. E, naturalmente, aqui é uma aposta na adaptação dos recursos humanos, porque, de facto, desde logo foi bastante evidente que havia aqui algumas lacunas que já existiam, mas que esta situação em particular tornou ainda mais visíveis. E se pegarmos no caso de Portugal, onde estamos a falar de um território com mais de 500 museus, centros interpretativos e núcleos museológicos, verificamos, tal como vos disse há pouco, que estamos a falar de diferentes realidades, ou seja, não há apenas um cenário, há vários cenários com diferentes características e que, naturalmente, em função disso mesmo, têm diferentes ritmos de resposta à situação que vivemos desde há um ano nesta parte. Temos diferentes realidades ao nível dos recursos técnicos, alguns são mais atualizados, mas há outros que são reconhecidamente obsoletos. Os recursos humanos, temos alguns mais especializados que convivem com outros que não têm uma formação específica e que naturalmente dão a resposta com o seu know-how, muitas vezes sem grande especificação lhes permite dar. E depois há naturalmente a questão da estratégia digital. Verificamos que em alguns casos há o planeamento e noutros observamos não mais do que uma reação perante uma determinada realidade. Se nós observarmos o que aconteceu no último ano, e especificamente no caso nacional, verificamos que há de facto museus que já tinham, digamos, a sua ação no digital como parte integrante do seu funcionamento enquanto instituição museológica. E esses, naturalmente, tiveram outra capacidade de resposta. Podemos até dizer que mantiveram aquilo que faziam, dando-lhe uma maior amplitude, não é? Foi necessário investir um pouco mais porque tornou-se o veículo privilegiado de comunicação. Outros há que conseguiram dar uma resposta reativa a uma situação com a qual foram confrontados, mas que também essa denota algumas fragilidades, porque de facto não havendo planeamento, não havendo algum trabalho prévio, o resultado apresenta sempre algumas debilidades. E depois há aqueles que todos nós também conhecemos que, pela falta de recursos técnicos, humanos
e do know-how necessário para alavancar uma estratégia digital num tão curto espaço de tempo, simplesmente quase que desapareceram do universo digital, se é que alguma vez sequer lá estiveram. Isto, naturalmente, faz-nos pensar que a questão do planeamento e a questão da estratégia é absolutamente essencial. Uma estratégia que se pretende integrada, não tem a ver apenas com a comunicação, mas como algo que faz parte da própria orgânica do museu. Não é uma resposta alternativa, não é algo que surge em substituição da visita, porque nada substitui a visita, portanto, isto é absolutamente, acho que estamos todos de acordo, mas como algo que faz parte, é um recurso, é um instrumento, uma ferramenta que está integrada com as restantes áreas de atuação do museu. Está integrada com a própria gestão do museu, está integrada com a gestão das coleções e com a própria gestão da comunicação. E que nos permite utilizar diferentes ferramentas que nos permitem desenvolver áreas muito diferentes e que de alguma forma contribuem para isto que se pretende que seja a função e a experiência museológica. Por exemplo, ao nível de conhecimento, todos nós já nos deparamos quando percorremos as páginas de vários museus um pouco por todo o mundo, e aqui tem o exemplo do Metropolitan, mas podia perfeitamente estar aqui um museu português. Somos convidados a conhecer obras de arte através da publicação de um post, por exemplo. Outro usar, como é o exemplo que eu apresento do lado esquerdo, onde as pessoas, os públicos, são convidados não só a adquirir conhecimento, mas também a produzir conhecimento. O público não é necessariamente apenas um consumidor de conhecimento, pode ser também ser um produtor desse mesmo conhecimento, e as campanhas de crowdsourcing são cada vez mais comuns. Por outro lado, temos também o museu e a ferramenta digital como algo que pode ser divertido e que o público é chamado a colaborar e a produzir, digamos, essas mesmas experiências. Estes dois exemplos que eu aqui tenho são do ano passado. A Tate selecionou algumas obras de arte e convidou o público a brincar com elas. É uma forma também de comunicar, de convidar à participação, e de um conjunto de obras elencadas pela Tate, o público era convidado a fazer os GIFs e a partilhá-los numa galeria virtual também criada pela Tate e que depois foi reproduzido no Instagram, e que de alguma forma também estabelece aqui um outro tipo de comunicação e de partilha. Como, por exemplo, esta também da Europeana, em que o público foi convidado a recriar, digamos, algumas obras do Van Gogh, numa iniciativa designada Van Gogh Yourself. As tecnologias também são uma ferramenta que nos permitem ter experiências diferentes. Esta aqui eu aqui vos trago é algo que ainda não está, os museus ainda estão fechados, naturalmente, mas é uma exposição num museu holandês que está anunciada para o próximo mês de abril, em que os públicos são convidados a experienciar esta exposição, não apenas fazendo uso da visão, mas também do olfato, ou seja, há aqui a possibilidade de recriar algumas experiências, no caso, o cheiro das flores, o cheiro de algum tipo de gastronomia, e tudo isso é proporcionado através da tecnologia. Temos aqui uma outra dimensão que também foi muito popularizada nos últimos 2 anos, começou antes da pandemia, permitindo aos visitantes do Rijksmuseum, mais precisamente ao nível da visita, da ronda da noite, conhecer o processo de conservação e restauro, e análise e diagnóstico, sendo que a partir do momento em que o Rijksmuseum viu que foi obrigado a encerrar as portas, esta experiência continuou a existir no digital. Portanto, esta comunicação com os públicos, a oferta diferenciada, a criação de novas formas de criar esta ligação com os públicos não se esgotou quando as portas se encerraram, continuaram a existir para além desse formato presencial. E trazendo um exemplo do Porto, temos, por exemplo, o Fons Vitae, no MIP, no Museu da Igreja Misericórdia do Porto, que, através do digital, nos permite fazer uma radiografia daquela que é provavelmente a obra mais importante da coleção do museu e nos permite ter, digamos, uma diferente visualização deste quadro. Aliás, é-nos permitido circular por detrás do quadro e ver, digamos, o quadro numa perspectiva que, na maior parte das vezes, nos é completamente vedada, como se fosse, de facto, uma radiografia.
Depois, as redes digitais, enquanto também são extremamente importantes e interessantes até, podemos dizer, no que diz respeito ao estabelecimento de uma ligação de colaboração e sociabilização com os públicos. Como já vos disse, e estamos naturalmente de acordo, a visita ao museu é insubstituível, mas de facto as ferramentas digitais permitem-nos aqui criar outro tipo de link também com os públicos. Temos aqui 2 exemplos de crowdfunding que permitiram, por exemplo, colocar uma obra do Museu Nacional de Arte Antiga, o Sequeira, no lugar certo, era este o mote da campanha. Tudo isto aconteceu no digital, as pessoas chamadas, por assim dizer, a colaborar nesta iniciativa, que foi uma iniciativa de grande sucesso, é um dos exemplos de maior sucesso ao nível do marketing aplicado aos museus em Portugal, e o mesmo aconteceu com esta iniciativa da Fundação Museu Nacional Ferroviário, em que também, digamos, o público foi chamado a colaborar na aquisição e posterior restauro desta peça da coleção do museu. Portanto, mais uma vez, temos aqui as ferramentas digitais como um importante instrumento de comunicação e de ligação com os públicos. Para além disso, e quando falamos de civilização, não nos podemos esquecer também de que as ferramentas digitais promovem uma partilha constante de experiências, de recomendação entre pares, e isso também é, sem dúvida alguma, muito importante. É, portanto, um mundo imenso que já existia naturalmente antes da pandemia, mas que a pandemia e as restrições que ela nos impôs nos levaram a explorar com outro afinco, com outra dimensão, e que, no caso dos museus, puseram a descoberta aquilo que são algumas das fragilidades que já existiam. O digital não se esgota naturalmente durante a visita, é algo que pode e deve ser explorado antes da visita e também após a visita, seja no sentido de melhor nos prepararmos, digamos, para a experiência que vamos usufruir, seja depois para a prolongarmos após concluirmos essa mesma experiência e, naturalmente, durante a experiência da visita ao museu. Porquê? Porque, de facto, nos permite experienciar sensações e qualificar a experiência de uma forma completamente diferente e inovadora e apelativa. A este propósito, e a propósito da transição digital, importa também relembrar que no último ano, ou melhor, ainda antes da pandemia, o Grupo Museus do Futuro, que foi uma unidade de trabalho criada pela DGPC, desenvolveu um projeto que, entretanto, foi apresentado no final do ano passado, em que nos dava conta daquilo que entendiam ser o futuro dos museus agora no século XXI, e que nos levou à identificação de 5 eixos temáticos, um dos quais é justamente a transformação digital. A transformação digital enquanto uma visão transversal, colocada ao serviço de uma gestão integrada, com objetivos de incremento da capacidade digital, de reorganização e de capacitação dos profissionais e de incremento da digitalização e do acesso aos bens culturais. Eu acho que está aqui, por assim dizer, a ideia central, que eu acho que também é aquilo que eu gostaria de partilhar convosco, depois deste conjunto de ideias que vos apresentei até agora. A transição digital, digamos, não é algo que surgiu agora, é, digamos, uma necessidade que já está identificada, como o Alexandre disse há pouco, desde já há alguns anos, mas que efetivamente, na circunstância atual, naquela que vivemos no último ano, se tornou, digamos, mais evidente. As fragilidades tornaram-se mais evidentes, as dificuldades também foram sentidas de outra forma e, digamos, o tempo de resposta tornou-se mais curto. É necessário, de facto, investir nesta transição, utilizar as ferramentas digitais e para comunicar e estabelecer a ligação com os públicos, não como uma alternativa, porque não são uma alternativa, porque nada substitui a visita ao museu, mas como algo que deve fazer parte da estratégia do museu e fazer parte daquilo que é a sua gestão corrente. Utilizar as ferramentas digitais e o digital justamente como parte integrante daquilo que é a missão e o objetivo de um museu. Uma ferramenta essencial ao cumprimento dessa mesma missão e objetivo. Porque, de facto, aquilo que nós mais ansiamos neste momento é podermos voltar aos museus, podermos voltar a experienciar essa realidade
para muitos de nós, absolutamente mágica, de poder visitar o museu e ver ao vivo e a cores muitas das obras que fazem parte do nosso imaginário, e isso muitas vezes é potenciado com recurso a ferramentas digitais, mas de facto para que isso funcione e para que nós possamos ter capacidade de resposta em situações difíceis, como esta que nós agora vivemos, mas que o futuro nos permita ter, digamos, uma solução mais robusta e mais consistente, é fundamental planearmos e definirmos uma estratégia. De outra forma, estaremos sempre na posição de reação com todas as fragilidades que isso comporta. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia, por esta visão tão enriquecedora e tão focando pontos de facto essenciais, de que nos mostrou como é que esta questão vital de planificarmos a estratégia digital baseada numa gestão integrada que passe pela gestão dos museus, das coleções e da comunicação e, por fim, estas várias sugestões, estes vários exemplos de como as ferramentas digitais nos permitem não só manter e potenciar a comunicação das coleções, passando mais informação, mas também convidando o próprio público a interagir, a ser criador de novos conhecimentos, nova informação e de uma forma até bastante criativa que entra no nosso dia-a-dia, do nosso lazer. Isso tudo torna os museus mais próximos de nós, não como de facto algo distante ou reservado a uma minoria de entendidos ou à partida já especializados na matéria, mas que nos pode mexer com o nosso próprio dia-a-dia e creio que de facto essas ferramentas digitais têm vindo a dar um contributo extremamente importante nessa área. Passava agora então à Célia Kiko, professora e investigadora da Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologia de Lisboa. Tem desenvolvido vários projetos de investigação nesta área dos mídias imersivos, dos mídias interativos, da literacia dos mídia e da transformação digital em museus, de que destaco o projeto Paisagens Marítimas de Portugal e Mídia Imersiva Nazaré Imersiva, ou o projeto Museu 1, Branding de Museus do Mar em Portugal, que são projetos ainda em curso. Então, passava a palavra à Célia. Muito obrigada, Doris, em primeiro lugar. Cumprimento também os meus colegas desta sessão e, obviamente, cumprimento também todos aqueles que estão a assistir a mais este webinar da Rede Cultura 27. Permitam-me só aqui, preparei uma pequena apresentação, algo bastante informal, mas quero aqui serve um pouco para dar aqui um pouco de estrutura a alguns dos tópicos que eu gostava de percorrer aqui convosco nos próximos 10, 15 minutos. Temos só aqui um minuto, então, para passar para esse PowerPoint, enquanto isto... Muito bem. Então, tinha aqui, sobretudo, estes 3 tópicos que servem de alguma forma de esqueleto estes minutos de apresentação e de partilha. Esta ideia de ligar ainda mais, cada vez mais, e aqui pensar um pouco sobre esta questão também, este termo mediatização profunda, aqui uma tradução literal do termo, de um conceito que é um conceito-chave na área das ciências da comunicação, que é a minha área, que é tipo de mediatization. Por seu turno, fala no outro extremo oposto, temos esta ideia de desligamento digital, de digital disconnection. Existem outros termos também relacionados, mas no fundo tem a ver com esta ideia de também, à medida que nos apercebemos do peso cada vez maior que a nossa interação através dos mais diferentes equipamentos, redes, também por outro lado podemos também assistir a essa vontade, esse desejo, melhor ainda, de nos desligarmos do digital, e podemos com certeza aqui o terceiro ponto, ligar e desligar, como conseguir no fundo trazer o melhor dos dois mundos, do digital e do analógico, do presencial e do virtual, e também aqui dar conta de algumas das experiências, de alguns projetos nos quais eu tenho colaborado na Lusof, tem um projeto dos quais eu sou responsável. Bom, muito bem. Então, sobre ligar e desligar, este termo de transformação digital que quer o Alexandre, quer também a Paula aqui também aqui, no fundo, trouxe, seja transformação digital, outros termos similares, mas tem um pouco esta ideia de que é um processo como que imparável. É também, em certa medida, uma buzzword, uma palavra da moda, sobretudo nos últimos 5, 6 anos, 7 anos. Obviamente que as questões relacionadas com o digital não são de hoje, vêm desde pelo menos a década de 70, forçaram-se na década de 80, e com este momento particular que nós estamos a viver, do contexto da pandemia Covid-19, veio ainda potenciar, veio ainda tornar mais saliente a importância
do digital, mas também da utilização correta, ajustada, também do digital nas nossas vidas, dentro das instituições ou das organizações para as quais trabalhamos, e até pensando até um nível mais macro, um nível já mesmo global. Portanto, estes 3 termos, digitização, digitalização e agora transformação digital, podemos pensar nisto como um contínuo, em certa medida, mas também progressivamente mais complexo. E se na década de 70, década de 80, como disse bem o Alexandre, falava sobretudo na informatização dos museus e na digitalização das coleções, hoje em dia pensa-se de uma forma integrada, como referiu bem a minha colega na última exposição, em que no fundo o digital é o bico do ponto de vista quer da instituição ela própria, quer também do relacionamento que tem com os públicos e com outras partes interessadas dentro das comunidades ou territórios nos quais atua preferencialmente. Bom, sabemos que a questão portanto, este termo de digitalização profunda, que era um termo que já no fundo circulava, sobretudo nas ciências da comunicação, nos últimos 10 anos, 5 anos, só para não ir mais longe, mas que no contexto atual, obviamente, tornou-se ainda substancialmente mais intensificado, não é? Obviamente que estas tecnologias digitais permitem-nos fazer um conjunto de tarefas e de operações que antes faríamos presencialmente e que ainda hoje estamos a tentar compreender quando a vida regressar a alguma espécie de normalidade. Esse mesmo termo do que é o novo normal ainda também está sujeito a bastante discussão, não só entre académicos como entre todos nós, de alguma forma também, de uma forma ou de outra, somos impactados com o que está a acontecer neste momento a nível global, mas que aqui também é mais uma vez bastante útil para compreender este reforço substancial e até mesmo dramático, se pensarmos aquilo que acontece, não só no momento que vivemos, mas sobretudo aquela transição bastante intensa que assistimos em março de 2020, em que quase do dia para a noite quase todos tivemos que nos readaptar a trabalhar, a estar na escola, a fazer um conjunto de outras operações que eram triviais e que agora começaram também elas próprias a ser mediadas através das tecnologias, através dos mais diferentes ecrãs, peço desculpa. Portanto, mas também podemos pensar que a digitalização profunda está em extensão, também aqui podemos de alguma forma especular que à medida que também nos adaptamos a este novo, admirável mundo novo, com ou sem ironia, também esteja em crescimento este desejo também de desligamento dos médias, do digital, num sentido mais amplo. E daí também esta questão de desligar ainda mais, cada vez mais, e no fundo, a multiplicação das experiências mediadas, não é, que no fundo foi amplificada, dramatizada em certa medida nos últimos 12 meses, com a questão da pandemia Covid-19, mas que já vinha de antes, não é de agora, mas que também, com certeza, que se vai intensificar nos meses, até mesmo, se calhar, anos que temos pela nossa frente. Estes termos que já circulavam, de alguma forma, Neo-Luddites, os resistentes aos médias, os cord cutters, aqui o termo cord cutters são aqueles que se desligam do pagamento de uma subscrição de TV paga, que já é um termo corrente da indústria da televisão paga pelo menos há 10, 15 anos, mas que todos estes termos de alguma forma já tentam circunscrever estes perfis de não utilizadores do digital ou dos média e que podemos também pensar que se possa vir a intensificar nos próximos tempos. Aliás, por exemplo, na área do turismo já existem até hotéis ou alojamento rural cuja sua imagem de marca de alguma forma é que as pessoas quando chegam à recepção, todos os artefactos digitais que trazem consigo, seja o computador, seja os telemóveis, deixam num cassivo ou num cofre e que só lhes é devolvido no momento em que saem desse mesmo local, que não tem Wi-Fi, que não tem televisão e que praticamente está desligado praticamente, tem que haver com alguma ligação, mas que está praticamente desligado do mundo. E isso já é utilizado como um argumento de venda inclusive em Portugal, por alguns equipamentos hoteleiros mais de nicho, diria. Bom, estes termos também que estão de alguma forma associados ao termo de desligamento digital, como digital detox, dieta digital, desconexão, no fundo trazem aqui à baila várias questões sobre a forma como é que as pessoas se ligam e se desligam dos médias e dos médias digitais, porque também continua a haver médias analógicos nos nossos dias, mas de facto aqui o digital é o foco. E aqui também mais um cartoon que põe aqui um pouco em evidência aquilo que muitas vezes são as nossas expectativas sobre aquilo que seria o confinamento e quão produtivos seríamos durante este mesmo período e depois aquilo que é muitas vezes a evidência da realidade, da quase às vezes incompatibilidade entre a vida de casa, entre o trabalho e outras novas
outras novas solicitações que também decorreram e que decorrem ainda neste mesmo momento. E também muitas vezes esta quase oposição entre os que são os early adopters, aqueles que adotam de uma forma entusiástica e por vezes pouco crítica as mais recentes tecnologias, e por outro lado também, isto obviamente é aqui um pouco extremar de posições, quem prefere não adotar as tecnologias e manter-se fiel aos recursos analógicos. Obviamente que temos aqui, entre uma oposição oposta e a outra, toda uma camada de cinzentos, e onde provavelmente quase todos nós nos situamos, nem os adopters críticos das novas tecnologias, nem os resistentes absolutos às novas tecnologias, tentando compreender o que é que cada uma das coisas nos traz, no que é que nos beneficia, e como é que podemos usá-lo a nosso favor e não sermos usados ou manipulados por essas mesmas tecnologias. Sobretudo no contexto dos museus, muitas vezes também entre aquilo que é o possível e aquilo que é o ideal vai uma diferença substancial, sobretudo no contexto português. Os museus são de pequena e média dimensão e não podem competir com os grandes museus nacionais ou os grandes museus internacionais do ponto de vista depois de ter uma estratégia digital devidamente pensada e planeada. Portanto, os meios, os recursos são distintos, são diferentes, por vezes as tecnologias são rapidamente desatualizadas, isso é um dos problemas que muitas vezes estas novas tecnologias emergentes têm, como o caso da realidade virtual, realidade aumentada, só para ir mais longe, é que facilmente são desatualizadas. Muitas vezes a tecnologia exigida com preço elevado também obriga também, quer do ponto de vista dos equipamentos, quer do ponto de vista da manutenção dos conteúdos, obriga também um esforço grande, que nem sempre está ao alcance de todas as instituições museológicas, e por vezes existe alguma espécie de obsessão pelas novas tecnologias, muitas vezes até de uma forma associada ao medo de parecer ou de ser ultrapassado, e talvez por vezes até um excessivo tecnocentrismo, em vez de pensarmos mais nas questões de relacionamento com os outros humanos, e as tecnologias servem no fundo para nos aproximar e não para servir de obstáculos, ou serem de alguma forma deificadas como se fossem, no fundo, aqui os novos deuses dos tempos modernos. Bom, ligar e desligar, como conseguir, e tentar não alongar-me muito mais, mas talvez aqui estes últimos 5 minutos mostrar aqui alguns projetos concretos, neste caso também da Universidade de Lusófona, em que julgamos que conseguimos ligar e desligar. Portanto, temos aqui o analógico e temos aqui o digital. Este projeto, o Nazaré Imersiva, é um projeto que conta com a colaboração do Museu Dr. Joaquim Manso da Nazaré, que é coordenado pela Doris Santos, e vemos aqui aquilo que foi um trabalho, que é um projeto que, apesar de ter sido aprovado, um projeto exploratório, de pequeno orçamento, com recursos limitados, mas que julgo que estes mesmos constrangimentos funcionaram a favor do projeto. Aqui estamos a fazer, no próprio museu do Dr. Joaquim Manso, a digitalização das maravilhosas placas de fotografias estereoscópicas com cerca de 100 anos, que foi a base deste mesmo projeto, é que nós fazemos aqui, no fundo, aqui a ponte entre os média imersivos do início do século XX, neste caso a fotografia estereoscópica, que já vem de meados do século XIX, mas estas em particular são de inícios do século XX, fazendo o ponto com os média imersivos do século XXI. Portanto, a base são conteúdos analógicos que foram digitalizados e que depois passaram a servir no fundo, de base para a produção de outros conteúdos analógicos e digitais. Pronto. Aqui um rápido enquadramento do projeto, que teve o início formal em junho de 2020, portanto, em termos do ponto de vista de produção, foi sobretudo concentrado em 6 meses, depois já falo um pouco sobre isso um pouco mais adiante. É um projeto transdisciplinar, tem o apoio fortíssimo da Lusófona e do CICANT, o centro ao qual eu pertenço, e aqui, no fundo, aqui a ideia de base era desenvolver e testar experiências imersivas de trechos da costa portuguesa, e aqui era a base desta pequena coleção de fotografias estereoscópicas do fotógrafo Álvaro Laborinho, de inícios do século XX, que pertence ao acervo do Museu Dr. Joaquim Manso. E, no fundo, esta ideia de remediação destas mesmas fotos depois levou a produzirmos um conjunto de outros conteúdos. O conteúdo mais ambicioso ou mais acabado, depois de todos os outros que foram produzidos neste mesmo âmbito, foi um vídeo de 360 graus com cerca de 5 minutos de duração, com 3 versões diferentes em áudio, em português e em inglês também, e que associa aquelas mesmas imagens estereoscópicas do início do século XX, depois a imagens reais do que é a Nazaré hoje e depois a imagens do que poderá ser a Nazaré daqui a 100 anos. Portanto, é como se fôssemos ali a fazer uma viagem do tempo. A Nazaré em 1920, a Nazaré em 2020, a Nazaré em
2120. E do ponto de vista depois do acesso aos conteúdos imersivos, fizemos também réplicas das fotografias estereoscópicas do século XX, de formato analógico, e temos as versões digitais para serem vistas quer em ecrãs tipo óculos Rift, em óculos de realidade virtual, mas também projetados numa dome 360 graus, numa dome geodésica, feita também, sobretudo com recursos próprios, e tem também todos estes conteúdos acessíveis, quer no website do projeto, que é um website para as 3 plataformas, mobile, tablet e PC, e também uma aplicação mobile para ter uma experiência também um pouco mais imersiva e também com algum nível de interatividade. Mais uma vez, tudo isto foi feito com recursos próprios da Lusófona, tudo feito in-house. A Lusófona tem uma tradição já muito forte na área do cinema e do audiovisual. Aqui só vos vou mostrar algumas imagens, no fundo, daquilo que foi produzido ao longo destes meses, é só um cheirinho. Portanto, nós também aqui tivemos a colaboração do nosso LabTech, que é um laboratório de fabricação digital associado ao pessoal da arquitetura, que também connosco depois fez os materiais dispositivos, que são um suporte também analógico aos conteúdos digitais. Aqui também as fotografias estereoscópicas, e que nós também temos aqui no fundo este equipamento vermelho, é um 2 em 1, permite ver com algum nível de tridimensionalidade estas mesmas fotos, mas também nos permite ali colocar o telemóvel e vermos o vídeo em 360 graus, também com este mesmo tipo de equipamento. Aqui depois outros aspectos da montagem desta mesma exposição, aqui no dia 23 de outubro estávamos já no fundo a fazer a finalização dos materiais expositivos, e a primeira e única demonstração até ao momento decorreu no contexto da conferência Museum, que é uma conferência de um projeto que há pouco a Doris Santos também mencionou, do qual eu também colaboro, que é no fundo um projeto que tem a ver com branding de museus de mar, constituição de uma rede de museus de mar. Reconheço aqui algumas pessoas aqui também que só fazem parte aqui desta lista de participantes, também vindos de alguns desses museus, e é um projeto que ainda decorre até ao final deste ano, que é coordenado pelo meu colega Nuno Sintra Torres. Portanto, neste dia, para além da conferência dos 2 dias, que decorreu a 29 e a 30 de outubro, depois também tivemos no átrio da entrada da Biblioteca da Lusófona a demonstração do Nazaré imersiva nestas diferentes componentes digitais, analógicas, experiência também imersiva coletiva com poucas pessoas, como é natural, ali dentro daquela tenda, daquela dome geodésica, como há pouco chamava, e só não fizemos mais demonstrações devido aos constrangimentos também que ainda hoje temos que conseguir resolver relativamente à pandemia Covid-19. Esperamos fazer pelo menos mais 2 demonstrações, só não fizemos devido ao momento que atravessamos. Aqui também falar de outros projetos, já vos mostro talvez no final um bocadinho do vídeo 360 graus, e também depois aqui, dar-vos aqui nota também do link onde podem ver todos estes conteúdos que foram feitos. Bom, também este projeto é já um segundo projeto neste âmbito dos média imersivos, de fazer um vídeo 360 graus, sendo que o primeiro foi um relativo à Lagoa de Santo André, que fizemos em 2018, a Lagoa vai ao mar, que tenta de alguma forma capturar esse momento muito especial em que a Lagoa de Santo André é aberta ao mar, e assim permitindo a renovação de toda a fauna e flora desta mesma lagoa, que fica relativamente próximo da zona de Sines, como devem saber, e que de alguma forma permite às pessoas que não podem, este ano até não havia possibilidade das pessoas lá se deslocarem, devido mais uma vez à situação da pandemia Covid-19, mas de terem no fundo também esta experiência de uma onda estática, que é um espetáculo único na nossa costa. Para além disso, a Lusófona também tem já promovido, já vai pelo menos a segunda edição em Portugal, esta conferência Stereo and Immersive Media, que este ano até vai decorrer totalmente de forma virtual, 17 a 19 de junho, e que junta, mais uma vez, desde especialistas na área da fotografia estereoscópica do século XIX, artistas ou especialistas nos média imersivos do século XXI. Portanto, mais uma vez, temos muito esta linha de trabalho e de diálogo entre aquilo que nós aqui podemos designar quase como a arqueologia dos média, os média analógicos, e depois aquilo que são, no fundo, as tecnologias dos nossos dias, mas tentando sempre trazer uma perspectiva crítica, uma perspectiva histórica, também estes projetos que desenvolvemos no âmbito do CICAD. E já agora também deixem-me aqui dar referência a outros projetos que nós temos desenvolvido, neste caso com o nosso vizinho, o Museu Bordal de Pinheiro. Houve um primeiro projeto internacional, o Inova Museum, onde nós desenvolvemos um conjunto de iniciativas, nomeadamente workshops, laboratórios participativos, e que ficou este lastro do dia aberto, que só não fizemos no ano passado, mais uma vez, tínhamos este dia planeado para 24 de março de 2020, só não levámos adiante pelos motivos que são amplamente conhecidos. Nós fizemos, o último dia foi já em março de 2019, esperamos fazer em 2021, visto que em
no ano passado não foi possível, e que mais uma vez fazemos aqui workshops, fazemos demonstrações de projetos de alunos, fazemos, neste caso também se fez um bocadinho uma instalação interativa que se fez, o tema era Bordal e o mar, portanto houve ali todo um conjunto, portanto parte dos eventos e das atividades estavam ligadas a este tipo de temática, e foi bastante gratificante ver dezenas e dezenas de alunos, professores, funcionários da Lusófona usufruírem de todo este conjunto de atividades realizados em parceria com o Museu Bordal Pinheiro. Dar-vos aqui ainda esta última referência a outro projeto no qual eu também colaboro, o Museum, Museus de Mar de Portugal, cujo livro da primeira edição, que decorreu em finais de 2019, está praticamente concluído, vai ser em breve publicado, livro 1 e livro 2, e também depois disponibilizado uma versão digital através do website. Aqui dar-vos só aqui nota isto, de alguma forma, tentamos também que os primeiros médias imersivos já têm 10 mil ou 15 mil anos, temos que considerar em certa medida maravilhosas pinturas de Lascaux e de Altamira como o início dos médias imersivos. Aliás, não é difícil fazer esse tipo de ligação. E era um pouco aqui também deixar aqui a mensagem, isto são imagens de uma Nazaré imersiva, neste caso o meu filhote, que também serviu de beta-tester, de um pouco fazer esta ligação entre o passado e o presente e o futuro, de não sermos obsessivamente digitais. Provavelmente, talvez uma das consequências, quem sabe, positivas de todo este período de deep mediatization, de mediatização profunda que estamos a atravessar, possa ser até o reforço do presencial, o reforço do desligar, o reforço de voltarmos às coisas analógicas, simples e físicas, e se assim for, também julgo que é uma consequência positiva daquilo que gostaríamos que não tivesse sido uma experiência global e individual, mas que, tendo acontecido, também cabe-nos a nós tentar retirar o melhor que conseguirmos desta mesma experiência de uma forma absolutamente extraordinária. Queria só acabar por mostrar-vos e dar-vos aqui um cheirinho do Nazaré imersiva, sobretudo o conteúdo principal, que é o vídeo 360 graus. Até para isso temos só aqui um minuto para fazer aqui o stop screen e para partilhar uma outra, neste caso a partir do YouTube, onde está alojados os vídeos, não só o vídeo principal, como também o 360 graus, que aqui eu vou rapidamente vos mostrar. Julgo que estão a ver, certo? Este é o website responsivo do Nazaré imersiva. Aqui também que, inclusive, podem fazer o download só para Android, de uma aplicação para telemóvel. Aqui uma breve descrição do projeto, isto são, no fundo, os 360 graus do vídeo que agora vou-vos aqui mostrar. Também as imagens originais, aliás, até mostrar-vos aqui a partir das fotos 3D, para ter uma melhor percepção de como é que são estas fotografias estereoscópicas, quase na sua versão final, ainda que estamos a ver em digital, não em analógico, não é óbvio. Também aqui uma breve bibliografia, alguns resultados, o site ainda vai ter que ser atualizado. Também aqui a referência da equipa que colaborou, os meus colegas, o Pedro Sousa, o Rafael Antunes, João Alves, o Walter, o José Neves e também alunos que trabalharam connosco, alunos de arquitetura, alunos de videojogos e também alunos de fotografia, e contou também com o apoio, obviamente, do Museu Dr. Joaquim Manso, com o apoio da Lusófona do Cicante e também outros agradecimentos que aqui também estão elencados, entre autores e entre outras pessoas também deram o seu apoio de uma forma ou outra. Deixem-me então só aqui, talvez dar-vos aqui um minuto do que é o Nazaré imersiva, que no fundo é aqui uma espécie de viagem no tempo em 5 minutos, se calhar por isto em full screen, para ficar um pouco mais imersivo, com os óculos 360 graus ou na dome geodésica, a experiência é mais imersiva, sem dúvida, mas ainda assim fica com uma noção do que é que o projeto trata. A música que ouve é uma música do folclore da Nazaré, chama-se Filmes do Mar, e que foi também retrabalhada, vou só baixar talvez um pouco, também em 3 versões distintas. Esta versão mais analógica, mais poética, depois quando passamos para a qualidade, uma versão um pouco mais épica, um pouco mais contemporânea, e depois a versão do futuro, que é uma versão distópica, depois eu já dou um saltinho para o futuro, mas mostrava-vos primeiro. Todas estas fotos que veem são fotos de Álvaro de Berlim, as que estão em azul são as fotografias estereoscópicas, as outras que não estão assinaladas dessa forma são fotos standard, diria. E houve aqui uma tentativa de recriação poética do que será Nazaré há cerca de 10 anos. Deixem-me permitir, e também da Praia do Norte, já agora vamos aqui saltar para a Praia do Norte, também
algumas destas fotos estereoscópicas também eram da Praia do Norte, não tantas quanto da Praia Municipal, mas aqui também estão algumas dessas fotos. Vamos então aqui saltar para a Nazaré como é hoje. E existe também outras duas versões áudio. Temos uma voz off informativa e temos uma outra versão em voz off de registro mais poético, com certos de textos de uma peça teatral de Jorge Lourácio e com um certo de texto de Raul Brandão, Os Pescadores. Portanto, um livro escrito em datas similares a quando as fotografias foram tiradas na década de 1920. Aqui temos o farol de São Miguel. E agora vou só saltar um bocadinho para o futuro, não vos mostrar tudo e esperar que depois vejam na totalidade para não estragar o final feliz ou infeliz, dependendo da perspectiva. Isto seria, esperemos que não seja a Nazaré daqui a 100 anos, mas também serve de alguma forma para levar as pessoas a pensar e a refletir o que é que querem que seja o futuro também daquela terra, daquele território. E a música está alinhada também com essa visão distópica que aqui também é apresentada. Muito bem, não quero entrar em mais detalhe para já, até mesmo para que o fim seja visto por vós no conforto do vosso lar. Eu iria agora, se calhar, fazer aqui o stop screen e era um pouco isto que eu queria vos trazer. Eu sei que foi uma apresentação um pouco condensada, queria mostrar-vos aqui alguns destes exemplos também para dar nota também da experiência que o Lusófona tem tido nestas áreas e também, caso seja também do interesse dos participantes nesta sessão, entrar em contacto posterior comigo e querer saber mais sobre cada um destes projetos que aqui foram mostrados, já que aqui de uma forma um pouco detalhada. Obrigada, Célia. Peço. Obrigada. Já excedemos um bocadinho o nosso tempo inicial, mas achei que de facto a partilha destes projetos estavam a ser muito interessantes e certamente de interesse de todos. Ressalvo daqui da comunicação, da apresentação da Célia, a ideia extremamente pertinente, extremamente interessante do cansaço digital que nos poderá estar a surgir depois de todas estas tecnologias que agora invadiram de forma mais presente o nosso dia-a-dia. E de que maneira é que, se calhar, já algumas pessoas equacionam um detox digital e de que maneira também nos pode levar a refletir a sua presença no mundo dos museus, nomeadamente quando as tecnologias estão em exposição e rapidamente ficam obsoletas e exigem reparação e outras questões técnicas que foram levantadas. E, por fim, a apresentação destes projetos de mais imersivos que nos levam a estabelecer uma conexão entre o passado, o presente e o futuro das nossas comunidades. E sem mais, passo ao João Mareco, que já está à nossa espera há algum tempo. O João Mareco é responsável pelo Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, é formado em Arquitetura de Design, tem desenvolvido atividade multifacetada, não só no mundo dos museus, mas também da própria produção de conteúdos para o mundo televisivo e do espetáculo, e vai trazer um pouco aqui ao nosso painel uma reflexão sobre a presença destas ferramentas digitais na programação, na planificação do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota e de outros projetos em que tem estado envolvido. Obrigada, João. Convite à rede de Leiria e um abraço a todos os meus colegas que participaram e que estão a participar aqui neste webinar. Eu vou ser muito breve, até porque já muito foi dito. E não vou repetir e quero desde já, em primeiro lugar, fazer uma manifestação de interesse que eu pratico o jejum digital intermitente, tal e qual como a Célia Kiko. Isto é em modo de brincadeira, mas é um bocado já quase essa vontade que a Doris dizia de cansaço digital. Isto talvez resulte um bocadinho trabalho que a Fundação tem sido feita. O que eu vou exemplificar é o trabalho de uma entidade privada que, nos inícios dos anos 2000, fruto de um protocolo com o Estado português, ficou com a gestão do centro do campo, aliás, do campo arqueológico de São Jorge.
campo militar, neste caso, o local onde se deu a Batalha de Las Barrotas, com o objetivo de construir um centro de interpretação. Naturalmente, não tínhamos o espólio algum, o espólio que existia era de cariz duvidoso relativamente ao próprio Museu Militar que existia no local, ou seja, não estava comprovado que as peças que lá existiam tinham sido efetivamente usadas na batalha, e posto isto não tínhamos de todo coleções. E face a esta ausência de coleção, esta ausência de espólio, tivemos que recorrer às tais ferramentas digitais, e dessa maneira o digital para nós já não é assim tanto uma novidade, até porque é o digital, digamos, a ferramenta de mediação cultural que nós utilizamos no Centro de Interpretação. Face ao panorama atual, com a questão da pandemia e da necessidade, da urgência quase, da reação que é necessária em colocar, em colocar qualquer coisa no ar, que é mesmo assim às vezes, qualquer coisa no ar para ver se não caímos no esquecimento e não ficamos, enfim, não passamos a outro plano. Foi equacionado a questão de colocar os conteúdos que já eram digitais online nas todas as plataformas, nomeadamente no nosso site institucional. Todavia, a opção foi mesmo de não colocar. Isto resulta um bocadinho naquilo que a Célia aqui dizia, de ir dando algo, digamos, ao visitante online, ao visitante virtual, mas não substituir a visita. Até porque eu não consigo colocar dentro do monitor 16:9 ou outro formato qualquer a experiência de estar no campo, de sentir o vento, de sentir os passos, de me cansar no campo de batalha do século XIV. Portanto, é algo que é algo difícil. Todavia, nós, naturalmente, com o digital, e não substituindo a visita, o digital para nós é de veras importante, uma vez que, em termos até de futuro, temos previsto sempre a utilização dessas ferramentas, nomeadamente na questão das visitas virtuais. Nós estamos a preparar, nós temos, só aqui uma à parte, nós como entidade privada, nós temos estado em regime de layoff desde dezembro do ano passado, estivemos desde março do ano passado a junho também, portanto houve aqui, digamos, um travão, mesmo até na questão da gestão dos recursos que temos, houve um travão imenso na disponibilização e na disponibilidade até dos recursos humanos para poder produzir, fosse o que fosse, em termos de conteúdos digitais. Seja como for, nós agora, previsto a partir do dia 5 de abril, nós estamos a prever começar a trabalhar no acolhimento, mesmo que seja virtual, das escolas, até porque coincide com a abertura, numa segunda fase do desconfinamento, coincide com a abertura de outros ciclos escolares, e estamos a preparar as visitas virtuais para três faixas etárias com o nosso serviço educativo. Basicamente, aquilo que vai acontecer é transformar o pessoal do serviço educativo numa equipa de produção de televisão. É esse o cenário que eu conheço também do passado que, em termos profissionais. Estamos em simultâneo a produzir um novo filme, um novo conteúdo, até porque quem conhece o CIBA ou quem já veio ao CIBA sabe que, digamos, a grande ferramenta de nos deslocarmos ao passado, viajarmos ao passado, é o filme A Batalha Real, que está patente num dos núcleos do Centro de Interpretação, e como tal, nunca perdemos de vista a questão do digital, e vamos utilizar novamente essa ferramenta para a produção de novos conteúdos.
notar que este conteúdo que aqui existe continua, em termos tecnológicos, de alguma forma atual, e continuamos a não o querer, digamos, colocá-lo completamente online, a não ser noutro tipo de formato. Pronto, faça isto, eu não vou alongar muito mais. Nós estamos a trabalhar também numa questão, aliás, dois campos que eu acho que devem ser e que são importantes e que devem ser demonstrados. Um deles tem a ver com a plataforma Time Lifeline, que é basicamente uma ferramenta que nós utilizamos, mesmo antes até da pandemia, uma plataforma que nós utilizamos para uma cronologia comparada, ou seja, há determinados períodos ou temas da nossa história que, por vezes, aquilo que nós nos deparamos na nossa comunicação com as escolas, com aquilo que é as visitas regulares de escola, porque estamos a falar de um público que representa 60% a 70% do nosso público, é o público escolar, e deparamos com algumas lacunas do ponto de vista até de conhecimento geral sobre o universo em que aquele período histórico se passa. Portanto, aquilo que criámos foi uma cronologia comparada em que podemos, enfim, perceber o que é que acontecia em simultâneo entre determinada época. Esse Timeline Fi está no nosso site, quem quiser ver é procurar fundação-alvesbarrota.pt, desculpe. E a partir daí, no Timeline Fi, conseguem explorar isso. Estamos também, e aí sim, como reação, tal e qual como dizia a Patrícia, como reação à situação atual, deparámos com uma série de exposições temporárias que tínhamos previstas, com a equação, aliás, a questão se a faríamos ou não, em termos físicos. Optámos por fazer a primeira, porque decorreu ainda no momento em que íamos abrir na segunda fase, no primeiro desconfinamento em 2020, já não optámos por fazer a segunda em termos físicos e vamos fazê-lo sim. Aliás, ela foi feita online, através de redes sociais, e através também no nosso site, de uma história no Story, que nós temos estado a preparar, isto tudo sobre a campanha militar no Nova Espreira, entre 1384 e 1387. Basicamente é isso que eu tinha para dizer, até porque os meus colegas muitos disseram sobre o cenário atual e futuro. Portanto, alguma pergunta é só dizer. Muito obrigado, João, Maneco. Convido-vos a visitar, assim que reabrir, o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, em Porto de Mós, perto de Leiria. Já fica aqui nos comentários o link, a indicação do site, para poderem acompanhar também de perto este projeto, que, como o João disse, partiu de uma programação de um espaço que não tinha a partir da coleção objetos materiais e, portanto, foi daí todo um desafio de utilizar os recursos tecnológicos para explicar um período e um evento em concreto, portanto, da Batalha de Aljubarrota, como o João também referiu, e bem um pouco na sequência do que a Célia e a Patrícia disseram, rapidamente as tecnologias evoluem, podem se tornar obsoletas e requerem uma atenção sempre atenta, e neste momento o CIB encontra-se já a produzir um novo filme, um filme que de facto é central na visita a este espaço de interpretação da Batalha de Aljubarrota. Bom, deixo-vos o convite para nos endereçarem as vossas questões, os vossos comentários.
Eu já tenho aqui alguns que fui recolhendo ao longo das comunicações dos nossos convidados, dos nossos oradores, nomeadamente deixo a recomendação que a Ana Carvalho aqui nos deixou de lermos, para quem ainda não o fez, o relatório final do grupo de projeto Museus no Futuro, que aborda num dos seus pontos, e como também a Patrícia Romegado referiu, aborda num dos seus pontos a transformação digital dos museus, propondo 10 recomendações para o presente, recomendações para o futuro, e que se cruzam, obviamente, com algumas das questões que aqui estamos a falar hoje. Também, logo ainda no início, colega do Polo Arqueológico de Viseu deixa-nos aqui um testemunho da estratégia que tem estado a desenvolver e que passa pelo registro digital de coleções e sítios, em produtos direcionados para públicos diferenciados, público geral, investigadores, escolas, utilizando software livre e open source e licenças abertas. E esta era uma das questões que eu colocava aqui já também em debate, era de que maneira este registro, inventário e depois disponibilização das coleções e dos sítios podem trazer novos públicos e também que tipo de linguagem devem ter, em termos de mais direcionada para investigadores, para o público em geral, para os públicos escolares, as escolas foram aqui várias vezes referidas, e por outro lado as exigências em termos de equipamentos e de licenças de software. Sabemos que as questões financeiras por vezes condicionam estes projetos, que recursos existem e são disponíveis para os profissionais, para os museus, poderem contornar um pouco essas dificuldades financeiras. E depois temos aqui outras questões, mas se calhar eu agora passava já para alguém que quisesse poder de alguma forma responder a estas questões deixadas pelos comentários. Se algum de vós quiser avançar. Posso... Sim. Agora, abrir as hostilidades. Não, ainda referente a esta questão colocada pela Lília Basílio, eu acho que é importante e dar-vos conta também de um projeto que decorre em simultâneo na Fundação, que tem mais a ver com a questão do arquivo documental e saber se ele poderá ser ou não colocado em open source. Ele vai ser um arquivo digital, naturalmente, apoiado em digamos, em espólio deixado pelo arqueólogo Afonso do Passo. Isto para nos enquadrarmos, o espólio foi doado pela família o ano passado e seria um espólio que muita gente da área da arqueologia procurou durante muito tempo e não sabia do paradeiro dele. A Fundação, aquilo que vai fazer, e já está a tratar em termos de conservação e digitalização daquele património, é colocá-lo, sim, em open source, de maneira que possa ser visualizado por investigadores, alunos, quem quiser. Portanto, estamos a falar de espólio que tem que ser naturalmente tratado, coisas que nunca foram vistas, e que vão dar, digamos, se bem que pode ser uma questão de pormenor, mas vão dar certamente novas respostas e muitas mais perguntas sobre aquilo que foi o campo de batalha aqui de São Jorge. Doris, se quiser eu posso, juntando a esta questão que estava o João a colocar, mas que é pertinente, a questão dos recursos e da forma como nós colocamos ou não, ou de que forma é que as ferramentas são ou não, como é que se diz, qual é portanto, o rácio de custo que elas têm para cada uma das entidades, devo dizer, e fazendo desde já a declaração de princípio que eu não tenho nada contra as ferramentas open source, mas a empresa onde eu trabalho não vende uma ferramenta que não é open source, antes pelo contrário.
Mas não tendo nada contra, eu devo dizer que o que é importante que as pessoas saibam é que algo por ser open source ou de utilização livre não quer dizer que seja gratuita, assim como não é gratuito no nosso caso, ou seja, para eu ter as ferramentas que eu necessito e para ter alguém que permita implementar uma ferramenta, por exemplo, open source para fazer digitalização, para fazer inventário, para fazer um conjunto de gestão da coleção, eu preciso ter alguém que me implemente uma ferramenta dessa natureza, internamente ao museu ou contratando fora, e portanto eu tenho sempre o custo, não do software em si, não da aplicação em si, mas dos serviços que são necessários para implementar uma ferramenta dessas necessárias. Internamente é o ordenado ou dos funcionários que tenho, se for externamente é a contratação que eu tenho a uma entidade externa. Tenho algumas vantagens em ser open source, tenho algumas desvantagens em ser open source. Agora, o que é importante nesta questão nem tem a ver com ser ou não open source, mas tem a ver com duas questões que são fundamentais. A primeira, normalização de informação, que é algo que eu não falei, mas que é uma luta que já tenho vindo a colocar e é uma questão que eu tenho vindo a colocar ao longo dos tempos. É uma questão fundamental porque se eu tiver uma organização de informação e normalização de informação, as pessoas podem escolher entre open source, entre sistemas fechados, entre o que quiserem, e em boa verdade o que os dados são utilizáveis e partilháveis independentemente da ferramenta que eu escolher, e portanto, como é o caso, por exemplo, vocês veem, quem consulta a Europeana, os dados são geridos por uma míriade, uma imensidão enorme de software, alguns fechados, outros abertos, e por aí fora, mas a questão é que aqueles dados são todos utilizáveis por todos nós, porque estão normalizados e são divulgados via essa plataforma e outras com esse tipo de estrutura de informação. E, portanto, isso é, sim, algo fundamental. Para além do open source, essa questão do open data, e mais do que o open data, que eu julgo que também era o que o João também estava a mencionar-se, mais do que o open data, os dados que são abertos e que são também ligados, ou seja, que eu posso ter um set de dados meu que está ligado a um outro set por pontos específicos e que me permite ter uma rede de conhecimento bem maior do que aquela que eu consigo no museu X, Y ou Z. Isto levaria-nos depois no futuro a uma quantidade enorme de utilizações que permitiriam, por exemplo, que eu pudesse estar ligado a projetos muito diferentes, como por exemplo o caso que nós vimos, que a Célia mostrou da Nazaré, pudesse mostrar aquela informação relevante das fotografias, mas ligadas, por exemplo, ao museu, à coleção do museu, e a partir da coleção do museu, inclusive até mostrar um conjunto de dados ou metadados daquelas imagens para depois disponibilizar e fazer a ligação para a própria base de dados do museu ou para a informação que o museu pudesse ter. Se calhar até já está feito, mas confesso que eu não tive a oportunidade de ver o site em pormenor, mas é uma das possibilidades que há, não é? Só para dar um exemplo daquilo que estávamos a falar hoje. Obrigada, Alexandre. Eu acho que esse é um aspecto de facto fundamental. Como é que nós tratamos, por exemplo, as nossas bases de dados? Falo o caso do Museu Dr. Joaquim Mestre da Nazaré, que tem o seu inventário baseado numa matriz e, portanto, tem as coleções disponíveis online através de uma matriz.net, que é muito um sistema algo complexo e muito virado para os próprios investigadores ou para os próprios técnicos dos museus, depois com estes projetos que têm um alcance muito mais amplo e que é por aí que nós, de facto, hoje desejamos trabalhar
trabalhar, que é o caso da Europeana ou o caso do Google Arts, que disponibiliza toda uma série de informação e de imagens de museus de todo o mundo, estabelece e propõe de facto toda uma série de elementos, até do ponto de vista do lazer e da criatividade, que nos surpreendem. E isto é uma questão que também tem muito, penso que ainda muito portuguesa, da própria licença da utilização e da reprodução de imagens, e que também entra aqui com estas questões do digital, e que temos que também merecer a nossa reflexão. Mas eu deixava aqui um comentário de outra pessoa, nomeadamente a Cecília Louraço, que nos coloca uma questão um pouco a ver com o que é nós termos a experiência de estar num museu. Se não se corre o risco de simplificar ou até infantilizar a fruição das obras de arte expostas através dos efeitos digitais, se não é preferível abordar as obras de arte em termos das suas características, das suas qualidades, das suas técnicas. Ou seja, isto tem muito a ver com como é que nós fazemos esta mediação nos museus através dos recursos digitais, que públicos conseguimos atingir, e aqueles que, de alguma maneira, apesar de tudo, não sentem que preferem ver o próprio objeto sem essa mediação das tecnologias. Se alguém de um de vós quiser explorar esta questão. Eu acho que quando nós falamos em museu e falamos em público, temos sempre que falar no plural. Porque estamos a falar de diferentes públicos, com diferentes perfis, diferentes características, e isso interfere necessariamente, por um lado, na forma como nós concebemos a oferta dirigida para esses públicos. Nós podemos ter o mesmo conteúdo, e o conteúdo está na base de qualquer comunicação, seja do que for, mas neste caso em concreto sobre os museus, é a qualidade do conteúdo, o rigor do conteúdo científico que vai determinar que a experiência museológica e a comunicação sejam de facto eficazes. Mas, para além do conteúdo, nós temos sempre que pensar em quem é o nosso interlocutor. E a nossa oferta, do ponto de vista da experiência, tem necessariamente que contemplar essa mesma diversidade. Se, porventura, podemos tornar a experiência uma experiência algo infantil, depende. Se calhar muitos de nós, adultos, ainda apreciamos uma ida à Disney, e nem por isso tem a ver com a idade. Eu acho que tudo depende um bocadinho da nossa expectativa e daquilo que nós estamos disponíveis para experienciar. Cabe aos museus e aos seus profissionais contemplarem essa diversidade na sua oferta, mas sempre privilegiando aquilo que é o conteúdo e o rigor dessa informação. Obrigada, Patrícia. Célia Kiko, eu gostaria de, no âmbito na sequência do que aqui a Patrícia nos disse, essa experiência da apresentação do Nazaré Imersiva no espaço da Lusófona, que ainda não pôde ir à Nazaré devido a este contexto pandémico, mas que esperemos que vir a ter essa oportunidade. Qual foi a reação dos participantes, se foram essencialmente alunos, os jovens, mas também dos adultos, ou seja, perceber qual é a diversidade de públicos que podemos alcançar através de propostas como o da Nazaré Imersiva? É assim, aquele projeto em concreto foi demonstrado durante 2, 3 dias na biblioteca da Lusófona. Portanto, grande parte do público eram sobretudo alunos e funcionários da universidade. Foi feita também com uma demonstração piloto e começámos também pela própria casa, também por uma questão de conveniência. E depois jogava em absoluto com o tema do Museum, da Conferência sobre Museus do Mar. Portanto, houve ali também essa oportunidade que também aproveitámos. A reação dos alunos, sobretudo alunos dos 18, 19, 20 anos, foi uma reação muito positiva. Isso até depois é material que eu vou trabalhar para futuros artigos para publicação, que foi sobretudo uma reação muito espontânea, mas também alguns deles também são utilizadores intensivos de novas tecnologias, e os comentários que fizeram e as apreciações críticas que fizeram foram também muito úteis, e até já vinham de encontro com algumas ideias que nós próprios também já tínhamos do ponto de vista da melhoria das várias experiências imersivas que ali trouxemos. Portanto, também a questão de não terem descartado o analógico, terem achado os próprios objetos, os próprios cartões de fotografias estereoscópicas algo
surpreendente e apesar de, mais uma vez, a experiência com os óculos 360 graus é de facto a experiência mais imersiva. Isso também resultou também desses questionários de avaliação que fizemos e que de facto foi aquilo que surtiu mais efeito junto deste público. Mas depois eles também foram, uma parte substancial destes jovens também foi bastante sensível às questões relacionadas com turistificação, com a poluição, com alterações climáticas, que de alguma forma são subliminarmente passadas naquela fase final da Nazaré em 2120, a versão distópica da Nazaré. E também de alguma forma foi pensado também nesse capítulo. Há ali uma outra parte que nós ainda não desenvolvemos muito, tinha a ver com mais uma componente de participação e até de fazer cenários sobre aquilo que pode ser o futuro daquele território. Portanto, há ali uma componente participativa que ainda não foi totalmente explorada, devido também a estes constrangimentos que nós temos tido para poder montar isto presencialmente. Mas, mais uma vez, aqui não há divórcio entre o analógico e o digital. Tentámos cruzar estes dois mundos, fazer estas pontes, fazer as pontes entre o passado, o presente e o futuro. Essa componente participativa que está lá em embrião, mas que ainda não foi desenvolvida, também julgamos que possa vir, que acho que também das dimensões mais interessantes que os museus podem retirar do digital, é o diálogo permanente e frutífero com os seus públicos, de poder-se também entender os contributos do lado de lá, portanto não ser só uma questão, não estarmos tão centrados às por vezes nos conteúdos ou nas histórias que estão associadas aos conteúdos, mas também ver os públicos como potenciais participantes na construção do novo conhecimento, na construção do novo imaginário, de que o museu é, pronto, pode aqui, nesta minha perspectiva, pronto, não sou obviamente a única a defendê-la, mas um museu também de portas abertas e que está, no fundo, em diálogo contínuo com os públicos com os quais pretende dialogar, não é? Passa a redundância. Obrigada. E qual é a vossa sensação ou análise, já existe esse estudo, comparando este período de confinamento com o do ano anterior, em que os museus foram surpreendidos com o seu encerramento? Parece-me que nessa altura houve uma reação como que desenfreada, em que todos sentiram a necessidade de estar presente no mundo digital, como a Patrícia Ramalgado nos apontou vários estudos, aliás, que já foram realizados no contexto do confinamento de 2020. Comparando agora com 2021, sentem que os museus simplesmente reagiram ou já atuaram de outra maneira? Alguém tem? Ainda não efetuaram essa análise? Não é fácil. Em boa verdade, não posso dar dados factuais porque não tenho... Claro. Uma análise, e penso eu que está a ser feito, foi feito um estudo, um levantamento de algumas dessas questões após o primeiro confinamento, mas que neste segundo ainda não, pelo que eu percebo, ainda não temos assim grandes dados para mostrar. Eu acho que os museus, aquilo que eu disse na minha intervenção inicial, que nós vimos diferentes níveis, como vemos diferentes níveis em mil e uma coisas nos museus. Nós vemos museus em Portugal e no resto do mundo que têm recursos, que já se estavam a preparar para uma transição digital ou para a adoção de um conjunto de tecnologias que permitiam não substituir, nunca se trata aqui de substituir aquilo que é o mundo físico, por assim dizer, ou seja, o contexto de visita ao museu e a interação e a mediação feita no espaço museu ou num espaço diferente físico que não o do universo virtual, mas em boa verdade essa aqui mostra, por exemplo, o que eu acho que, como mostrou, por exemplo, nas escolas, um conjunto de dificuldades que existem e que passam por a capacidade que o museu tem em termos orçamentais de decidir se vai comprar o equipamento que lhe permite fazer um conjunto de interações, que se lhe permite dizer, por exemplo, que tem os meios para digitalizar ou para informatizar o inventário. Quer dizer, há aqui um conjunto de situações bem mais a montante do que propriamente a introdução do digital, porque acho que isso seria fácil se nós pudéssemos toda a gente, em termos
de igualdade de circunstâncias, penso eu que haveria uma possibilidade de nós extrapolarmos alguns desses resultados, mas o problema é que nós temos uma diversidade muito grande de situações, como tivemos, por exemplo, nos alunos e nos professores que tiveram de se adaptar a uma nova situação, em boa verdade à força, em alguns casos com sucesso, porque se calhar haveria pessoas já um pouco preocupadas com isso, ou instituições um bocado preocupadas com isso, mas não há uma resposta propositada em termos de políticas a nível nacional que possa ter ajudado, a meu ver, de grande maneira esta questão dos museus. Houve sim casos pontuais de museus que já tinham algumas questões preparadas, alguma parte de estratégia pensada nesta matéria e puderam colocá-la mais facilmente em prática, mas há uma grande disparidade entre museus. Muito obrigado. Nós estamos a ficar muito em cima do nosso tempo. É um pouco aquilo que nos estão aqui a chegar agora alguns comentários, mas que vêm como a Ângela Salgueiro Pereira, que pergunta se ao nível de algum projeto nacional que articula os museus com as bibliotecas como parceiro nestes projetos. Outro colega coloca-nos um comentário de que não podemos encarar o digital como um substituto dos museus, mas que de facto, se for devidamente documentado, pode funcionar como uma visita guiada e ajudar à compreensão dos conteúdos. Portanto, são tudo reflexões que vão de encontro àquilo que fomos aqui dizendo, que tudo implica ou parte do pressuposto da necessidade de existir uma estratégia, um planeamento articulado, integrado. A realidade dos museus a nível nacional, como também alguns comentários aqui foram deixando bem patente, é bastante diversificada, desde várias tutelas, que têm também os seus entendimentos próprios. Neste momento, e antes de finalizar a sessão, agradecendo todos os comentários que nos estão a chegar, assim como as intervenções dos oradores, eu gostaria só de solicitar a cada um que nos deixasse umas breves palavras, sobretudo nesta perspectiva que temos a partir do dia 5 de abril de poder regressar aos nossos museus. Como disse o João Maré, que é muito diferente nós estarmos a ver os museus através de um ecrã ou estar a sentir o vento, estar a sentir o campo, estar a sentir o espaço, estar a ver, a presenciar a obra de arte. O que é que esperam neste regresso aos museus que seja de facto, portanto, querem ligar ou desligar ou permanecer ligados ao digital? Eu posso falar pela Fundação. A nossa estratégia é manter aquilo que temos estado a fazer, ir ligando e desligando em simultâneo, não é? Até porque, como tutela, e como eu disse, como uma tutela privada, e esta é uma das questões que eventualmente até poderia ter sido abordada neste webinar, tem a ver também com a questão das entidades que tutelam e de os museus que estão dependentes, por exemplo, da bilheteira que geram, e é complicado, porque muitas vezes, digamos, o acesso ao digital não permite esse contributo para a sobrevivência dos próprios museus. Eu espero que as coisas corram, a partir do dia 5, corram como deve ser, que as pessoas se portem bem ainda, e que tudo corra, enfim, da melhor maneira. Eu espero que esta reabertura dos museus, por um lado, seja de facto uma reabertura consistente que nos permita usufruir de uma visita, não nos moldes que nós a conhecíamos, mas naquilo que são os moldes possíveis para a segurança de todos, mas que seja também uma oportunidade para os museus mostrarem aos seus públicos que nada substitui a visita ao local, e que isso deve ser sempre, digamos, o ponto de partida. Tudo o resto que nós possamos acrescentar a essa experiência, seja ela digital ou não, serão sempre apenas e só atributos. O essencial está, de facto, na visita e nessa experiência que é irrepetível e que não pode ser, de modo algum, imitada. Acho que é uma oportunidade que os museus devem aproveitar para mostrar, de facto,
que está aí o grande objetivo da existência do museu. Célia, uma palavrinha final? Mais uma vez agradecendo a amabilidade deste convite. Gostaria também de dizer que estou com muitas saudades de ir a museus, de ir a monumentos. Portanto, ainda por cima vivo numa zona que estou muito perto de grandes museus. O Museu do Oriente é quase em frente à minha casa, o Museu da Arte Antiga é 5 minutos a pé. Portanto, provavelmente nesse dia ir pelo menos a um dos museus daqui da minha vizinhança. E, mais uma vez, o digital é um facilitador, é uma ferramenta, mas o mais importante julgo que está na questão do relacionamento dos museus com os públicos. E mais uma vez, sejam os meios analógicos ou digitais que nós tenhamos aos quais recorrer, para, no fundo, estabelecer essas ligações cada vez mais profundas. Mais uma vez, acho que o foco deve ser no humano. As ferramentas estão apenas ao serviço daquilo que se pretende que seja esse relacionamento entre museus e os públicos com os quais quer dialogar. Obrigado. Alexandre, não sei se quer dizer algumas palavras finais. Sim, dizer que dia 5 conto ir com os meus filhos voltar aos museus, porque já penso eu que não serei o único, já temos saudades de... certamente irei aqui a um museu próximo de casa, não poderei ir nem à Batalha, nem à Nazaré, infelizmente, nem à Leiria, aos vários museus daí da região. Mas tentarei ir a um museu, mas gostava de dizer que seria importante que os museus, mesmo que reabram, nesta fase que vão reabrir, que para além de mostrarem porque é que é importante, como a Patrícia estava a dizer, que os museus se mantenham abertos e que possam receber as pessoas no museu, é importante que os museus continuem a preparar cada vez mais para integrar o digital no seu dia-a-dia. Há pouco dizia alguém aqui nos comentários que em boa verdade, a digitalização ou como lhe quisermos chamar a este processo de introdução das questões do digital na nossa vida nos museus é um caminho sem retorno, ou seja, nós vamos ter de o percorrer e, portanto, convém que os museus possam utilizar as ferramentas digitais, quer para fora, quer para atingirem uma pessoa que se calhar está do outro lado do mundo e que não tem acesso a conhecer o meu museu de forma em formato físico, quer para integrar também na visita, como o faz bem o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, alguns componentes digitais que possam ajudar a que as pessoas compreendam melhor e possam utilizar melhor a informação que é disponibilizada com as coleções ou mesmo com a ausência delas, ou seja, com a informação sobre um contexto específico da Batalha de Aljubarrota, como é o caso do CIBA. Muito obrigado. Muito obrigado nós. Dia 5 de Abril reabrem os museus, convidamos obviamente a irem visitar os museus, mas também quem puder, às 15 horas temos aqui o nosso último webinar sobre o tema Identidade e Diversidade da Comunidade à Europa, como é que os museus podem representar e desde a nossa comunidade mais próxima até à identidade europeia, tendo para isso dois nomes grandes da museologia internacional, Jean-Michel Tobelin, professor associado da Universidade de Paris, e Massimo Negri, diretor da Academia Europeia de Museus. Este marcará a última sessão dos encontros de museus em rede, Reimaginar os Museus. Agradecemos muito aos nossos convidados de hoje, agradecemos muito quem esteve desse lado a participar nestas reflexões. Esperamos que tenha sido do vosso agrado e que tenha, sobretudo, trazido contributos importantes para a reflexão do vosso trabalho diário ou para quem gosta desta temática e destas vivências dos museus, e marcamos encontro, então, para a próxima semana à mesma hora. Muito obrigada.